Paraná vai ganhar novo corredor logístico. Obra promete desafogar trânsito na região metropolitana de Curitiba. Santa Catarina registra menor índice de desemprego em 13 anos. Estado tem menor taxa do país no trimestre. Pavimentação é inaugurada em Pescaria Brava e governador catarinense anuncia novas obras no município. Secretário de Turismo da Argentina visita Santa Catarina e convida governador para missão especial em busca de estreitar relações. Em Washington, Zelensky e líderes europeus negociam cessar-fogo para a Rússia e Ucrânia. Israelenses vão às ruas em várias cidades do país exigindo trégua e libertação de reféns em Gaza. E você vai ver também, chama crioula é acesa em Caxias do Sul. Acendimento do símbolo gaúcho marca oficialmente o início dos festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 18 de agosto. Agora no horário de Brasília, 8h02. O governador Ratinho Júnior autorizou hoje o início das obras do prolongamento da PR 423, que deve aliviar o tráfego pesado no contorno sul. Com investimento de 336 milhões de reais, o novo corredor metropolitano terá 9,5 km de extensão, ligando Araucária até a BR-116, entre a divisa de Curitiba e Fazenda Rio Grande. A obra vai contar com 2 pistas em cada sentido, 7 estruturas especiais entre viadutos, uma trincheira e uma ponte, além de ciclovias. Nos cálculos do DR, essa obra, depois de finalizada, ela vai tirar em torno de 35% a 40% um volume de carros e caminhões hoje do atual contorno, né, que nós sabemos que já está bem congestionado, passam 70 mil caminhões e carros por dia no atual contorno. Então, as pessoas que vêm, por exemplo, da rodovia do Café, que chegando em Balsa Nova não tem necessidade mais de vir até Curitiba. Ali já vai entrar, vai vir até sentido Araucária, vai ir até Fazenda Rio Grande e vai poder chegar na 116. E para quem vem também da região sul, né, da 116, também não vai precisar vir até o Ceasa. Então vai conseguir ali na Fazenda Rio Grande já entrar e vir para o sentido Araucária e ir até a rodovia do Café. Com a nova ligação, o tempo de viagem no trajeto deve diminuir em até 40 minutos. O que nós estamos pretendendo aqui é reduzir o tempo de viagem, reduzir o deslocamento, porque o tempo é algo valioso para o cidadão, para quem produz, e essas obras que ultrapassam 2 bilhões de reais com recurso do Tesouro têm esse caráter de encurtar tempo, de encurtar distância. Em torno de menos 40 minutos a menos, vamos dizer assim, né, dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo, então mais tempo para poder ficar com os filhos, né, ou poder ter mais lazer, quer dizer, uma maior qualidade de vida e também uma maior qualidade dentro do transporte coletivo da região metropolitana. Aquele entroncamento do Ceasa, que os fazendenses passam minutos valiosos do seu dia indo e voltando do trabalho, ali com essa obra o fluxo de trânsito vai ser maior, vai ser com mais agilidade. A região metropolitana tem hoje quase 4 milhões de habitantes e enfrenta gargalos no trânsito, especialmente na região da Ceasa, onde cruzam algumas das principais rodovias do Paraná. Curitiba e a região metropolitana é um grande entroncamento. Aqui você se destina ao sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao Porto de Paranaguá, São Paulo. Então grande parte da produção do Paraná acaba escoando aqui também na região metropolitana. E uma obra como essa, o novo contorno de Curitiba, você acaba auxiliando, desafogando o trecho da linha verde, um trecho da 116, um trecho lá do Purunã, da rodovia do Café. Então uma obra que abre caminhos e, sobretudo, dá condições da população ter mais conforto, agilidade e economia de tempo. São pistas, 4 pistas, 2 de cada lado, em concreto, que é uma tecnologia que nós também temos utilizado na cidade, porque ela dura mais e a manutenção é mais barata. Então, quando ela estiver pronta, ela vai ajudar muito na transposição de cargas na cidade, no transporte coletivo de Curitiba, no ir e vir das pessoas
e vai facilitar o contorno atual, que se transformou numa grande passagem de todos os dias de trabalhadores e estudantes da nossa cidade. Todo ali esse corredor, além de trazer uma modernidade para nós ali, que o trânsito, alto fluxo de veículos ali, ele vai trazer também o desenvolvimento. Então tudo melhora, nós temos em Araucária um eixo de desenvolvimento industrial nosso, na Paraná 423, e com a duplicação nós vamos poder também alocar mais empresas na nossa cidade, gerando mais empregos, gerando renda também. Com prazo de 30 meses para a conclusão, o novo corredor é considerado estratégico para a economia do estado e vai beneficiar diretamente moradores de Araucária, Curitiba e Fazenda Rio Grande, além de motoristas que cruzam o Paraná em direção a outros estados. O Paraná passa a contar com mais um escritório da Red Bull no Brasil. A nova unidade da multinacional foi inaugurada em Curitiba e deve reforçar a presença da marca no sul do país, ampliando a atuação em esportes, cultura e eventos. A inauguração ocorreu na última sexta-feira com a presença do governador Ratinho Júnior e de executivos da empresa. O escritório vai atender os 3 estados da região sul e abrigar equipes de vendas, operações e marketing. Curitiba já havia recebido em março a primeira edição brasileira do Red Bull Showrun, evento automobilístico que reuniu cerca de 70 mil pessoas. A cidade também é berço de atletas patrocinados pela marca, como o skatista Gui Curi, presente na inauguração. Olha, para nós é um privilégio, né? A Red Bull todo mundo conhece, é uma marca mundial, né? Uma marca global e que escolhe Curitiba para colocar toda uma estrutura aqui para atender boa parte do Brasil, né? E contratando profissionais aqui de Curitiba em diversas áreas e, além disso, né, ela escolheu Curitiba também há meses atrás para fazer um grande evento. Então, quer dizer, isso é muito bom para a cidade, é muito bom para o Paraná, porque são marcas do mundo inteiro olhando para o nosso estado, né, fazendo com que isso possa atrair, inclusive, mais marcas internacionais para se instalar aqui cada vez mais, né? A chegada da Red Bull ao Paraná ocorre em um momento de forte expansão do mercado de energéticos no Brasil. Segundo o levantamento da Nielsen, o setor cresceu mais de 50% no último ano, impulsionado pela diversificação de sabores, embalagens e pelo aumento do consumo em diferentes momentos do dia. Nesse cenário, marcas nacionais também ganham espaço. A catarinense Bally superou a Red Bull e se tornou a segunda mais consumida no país, atrás apenas da Monster. A empresa brasileira concentra 25% do mercado e é líder na categoria de bebidas sem açúcar em crescimento acelerado. A instalação do escritório em Curitiba mostra a estratégia da multinacional de se aproximar ainda mais de consumidores e parceiros da região em um mercado competitivo e em expansão. A expectativa é que a presença da Red Bull fortaleça eventos esportivos, culturais e oportunidades de negócios no sul do país. Como sempre, a Red Bull sempre inova, né? Inova não só nos seus produtos, mas também no esporte, onde eles investem muito em modalidades que geralmente não são tradicionais no sentido do dia a dia, né? Com modalidades novas. E é um escritório realmente muito moderno, jovial, acima de tudo, a cara da Red Bull. Santa Catarina registrou a menor taxa de desemprego em 13 anos. Os dados do estado são os menores do país no trimestre. A taxa de desemprego no estado foi menos do que a metade da registrada no Brasil, de 5,8%. Assim, Santa Catarina se mantém em primeiro lugar no ranking nacional, com a menor taxa de desocupação entre as unidades federativas. Reduzimos o desemprego em 40,5% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Os resultados refletem a gestão eficiente do governador Jorginho Melo, com indicadores que se destacam entre os melhores já registrados. Além disso, o rendimento médio habitual em todos os trabalhos de Santa Catarina atingiu um valor 17,3% maior que o valor médio nacional. Registramos o crescimento em diversos segmentos do mercado de trabalho, em comparação ao segundo trimestre de 2024. O número de empregadores com CNPJ registrou um aumento de 12,5%, enquanto o contingente de trabalhadores por conta própria formalizados cresceu em 23%.
No trimestre anterior, a taxa foi de 3% diante de uma média nacional de 7%. Os dados demonstram não apenas um avanço consistente no mercado de trabalho no estado, mas também a manutenção do desempenho acima da média nacional. A taxa de desocupação é o indicador mais usado no país e no mundo para medir o desemprego, pois mostra diretamente o percentual entre pessoas que buscam trabalho. Os setores que mais cresceram foram informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias, profissionais e administrativas, seguido de transporte, armazenagem e correio e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Em agenda em Pescaria-Brava, no litoral sul catarinense, o governador Jorginho Melo participou da inauguração da pavimentação asfáltica da Avenida Eliete de Souza e assinou ordens de serviço para a construção de uma escola, de uma praça e do pórtico da cidade, além de outras obras de pavimentação. A cerimônia também marcou a entrega da SC 437. Foi entregue neste domingo a pavimentação de 2,5 km da Avenida Eliete de Souza, no trecho que liga Sertão de Cima até Carreira do Siqueiro, no contorno viário da cidade, e se conecta com a SC 437. A obra custou mais de 3 milhões de reais, sendo pagos diretamente pelo Estado por convênio simplificado. Também foi entregue a pavimentação asfáltica da SC 437, no trecho que vai da comunidade de Barreiros até Siqueiro. São 7,2 quilômetros de rodovia pavimentada que vão trazer mais segurança e conforto para a cidade do sul catarinense. O governo do estado investiu 15 milhões e meio de reais na melhoria pelo programa Estrada Boa. Hoje é um dia muito feliz de celebração para a Pescaria-Brava, para a comunidade, principalmente área urbana e área rural. É uma comunidade que tem um desenvolvimento regional, que faz divisa com Imaruí, divisa com Capivari de Baixo, divisa com Gravatal. Então esse asfalto novo que está vindo para cá é de grande relevância. Tanto para o crescimento de Pescaria-Brava, a parceria com o governo do estado, através dos recursos Santa Catarina levado a sério, nós estamos entregando hoje aqui patrulha mecanizada, nós estamos entregando aqui o maior pacote de investimento da história de Pescaria-Brava e com certeza o maior pacote de um governador do estado de Santa Catarina aqui no município de Pescaria-Brava. Isso é muito gratificante, quem ganha a população, quem ganha a Pescaria-Brava e além de Santa Catarina ser levado a sério de tão grande relevância, Pescaria-Brava também está nesse caminho, nesse encontro. Estamos, na realidade, realizando sonhos aqui em Pescaria-Brava também, né? Esse trecho da 437 que já está pronta, né, desses 7 quilômetros que liga a Imaruí, é muito importante, né? Essa é uma reivindicação de muito tempo, assim como a avenida aqui, que é um convênio com o município, aqui no Siqueiro, que é muito importante, são mais 2,5 km, que mudou, transforma a vida das pessoas que moram nas comunidades. Então, o exemplo disso é aquilo que vai acontecer no Estrada Boa Rural. Tá certo? São comunidades que são importantes e que definitivamente vão ter uma ligação com o asfalto para que possa se desenvolver, ter mais conforto, mais economia que gira em função disso. O ato marcou ainda a assinatura de ordens de serviço para a construção de um pórtico na entrada da cidade no valor de R$ 257 mil. A construção de uma escola na comunidade de Taquaruçu, orçada em mais de R$ 4 milhões. Além da pavimentação em Lajota, da rua Leandro Tomás Francisco, trecho 5, com custo de R$ 900 mil, e da rua de acesso ao Mirante, no bairro Laranjeiras, estimada em R$ 1.200.000. Será construída também uma praça inclusiva no bairro Santiago. Conforme o governador, a parceria entre o Estado e as administrações municipais tem proporcionado as melhorias necessárias em cada cidade catarinense. Parceria com os prefeitos. O prefeito é o para-choque. O prefeito é que está perto das necessidades. É ele que sabe onde é que aperta o sapato e é por isso que nós somos parceirão para ajudar. Nunca os prefeitos tiveram tantos recursos como nós estamos entregando. E não é conversa mole, não é papel. Faz o convênio e recebe o dinheiro. A prefeitura tem que ter pressa, nós estamos cobrando isso. Enfim, então estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos fazer, hoje vou visitar mais o Criciúma, enfim, todas as regiões. Nós estamos trabalhando muito. Com muito prazer e com muita alegria. Todo mundo quer um conforto melhor, a gente luta tanto para melhorar de vida em todos os aspectos. E a infraestrutura de estrada
é um negócio que muda a vida de uma comunidade. Eu não tenho dúvida disso. Autoestima, progresso, crescimento, mais construção e por aí afora. Então é muito importante esse tipo de parceria com os prefeitos. O secretário de Turismo da Argentina, Daniel Scioli, visitou na última sexta o governador de Santa Catarina. Durante o encontro, Jorginho Melo foi convidado para uma missão especial no país vizinho. Durante o encontro, o governador destacou os investimentos que estão sendo realizados na infraestrutura aeroportuária e na promoção turística de Santa Catarina, um dos principais destinos internacionais dos argentinos. Já são mais de 1.200 voos anuais ligando os dois destinos. Jorginho Melo também ressaltou a política fiscal catarinense, que manteve impostos inalterados para garantir a competitividade e a atratividade ao setor produtivo. Visita importante pela nossa relação com a Argentina, relação com o presidente Milei, os laços que nos unem. O povo argentino visita Santa Catarina todos os anos, o ano inteiro, né? Mas mais acentuadamente no verão. Então é um prazer estar recebendo ele aqui para que a gente possa aumentar ainda mais nossas relações comerciais, incrementar mais o turismo, fazer apresentações de Santa Catarina lá na Argentina, enfim. Então ele é um amigo do Brasil, um amigo de Santa Catarina. Daniel Scioli, que já foi embaixador da Argentina no Brasil, explicou que veio representar a nova Argentina, ressaltando que as medidas fiscais e econômicas do governo Milei foram recebidas pela população como essenciais para impulsionar o crescimento, tornar o país mais competitivo e equilibrar as contas públicas. Segundo ele, o objetivo é promover uma relação mais intensa com Santa Catarina, focada no turismo e nos investimentos privados. Para mim é uma grande oportunidade também de apresentar a nova Argentina do presidente Milei e buscar encontrar os pontos de complementação entre Santa Catarina e Argentina. Daniel convidou o governador Jorginho Melo para uma missão oficial à Argentina após as eleições parlamentares a partir de novembro, com o propósito de criar grupos de trabalho bilaterais e ampliar as relações de negócios entre empresários catarinenses e argentinos. O fim de semana foi marcado pelo encerramento da 14ª edição da Agroponte em Criciúma, no sul catarinense. Durante os 4 dias de evento, a Feira Agroponte apresentou o melhor do agronegócio, agricultura familiar e tecnologia no pavilhão José e Jair Conte, em Criciúma. No espaço, com 200 expositores, mais de 80 mil visitantes e cerca de 500 animais, produtores, empreendedores, especialistas interessados no setor trouxeram conhecimentos, firmaram negócios e impulsionaram o desenvolvimento rural catarinense. Realizada desde 2011, a feira conta com o apoio do Estado, que pela primeira vez recebeu a visita de um governador em exercício. Estávamos numa expectativa muito grande, né? Na 14ª edição, fazemos a questão, até porque o governo do Estado participa efetivamente do evento e para nós é de fundamental importância, que é uma prestação de contas. Ele investe na cooperativa da agricultura familiar, nós montamos o espaço, é importante que o governador e os órgãos do Estado comprovem o trabalho que a gente faz aqui, estamos devolvendo aquilo que foi investido no evento. Presidente da Ucrânia e líderes europeus negociam um acordo de paz em Washington. Nós vamos conferir também, depois do intervalo, que massacre em casa de bilhar no Equador deixa 7 mortos. E ainda, chama crioula é acesa em Caxias do Sul e marca início nos festejos Farroupilhas, no Rio Grande do Sul. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público.
O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h23, vamos com alguns destaques internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acompanhado por líderes europeus, discute nesta segunda-feira em Washington os termos de um acordo de paz. O presidente ucraniano discute com Donald Trump uma possível saída para a guerra na Ucrânia, que poderia incluir garantias de segurança para Kiev, mas também concessões territoriais. A visita acontece após a reunião de cúpula de sexta-feira entre o presidente dos Estados Unidos e o russo Vladimir Putin no Alasca, que não levou a um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado e, após a reunião, Trump se alinhou com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo. O republicano também descartou uma discussão sobre a recuperação da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou que a Ucrânia passe a integrar a OTAN. Zelensky, na chegada a Washington na noite de domingo, declarou que deseja o fim da guerra com a Rússia de maneira rápida e confiável. Nesta segunda-feira, ele afirmou que a Rússia não deveria ser premiada pela invasão. Nas redes sociais, ele disse que Vladimir Putin vai continuar matando para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa e humilhar os esforços diplomáticos concentrados em uma solução para o conflito. E pelo menos 5 pessoas morreram e quase 20 ficaram feridas em um ataque russo com drones contra a cidade ucraniana de Kharkiv nesta segunda-feira. Equipes de resgate relataram que Moscou bombardeou um prédio de 5 andares que pegou fogo. A Rússia também lançou ataques na região de Sumy, no noroeste do país, e em Odessa, no sul. Os atentados ocorreram horas antes do encontro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e aliados europeus com Donald Trump em Washington. Milhares de manifestantes em várias cidades israelenses foram às ruas neste domingo para pedir ao governo uma trégua que garanta a libertação dos reféns em Gaza. O protesto convocado pelas famílias dos sequestradores foi marcado por bloqueios de estradas em diversas cidades, queima de pneus e alguns confrontos com as forças de segurança. Hoje estamos paralisando o país porque nossos reféns em Gaza não são súditos que o governo pode sacrificar pelos esforços de guerra. São cidadãos que o governo deve devolver às suas famílias. Eles não vão nos deter, não vão nos esgotar, não vão nos cansar. Continuaremos lutando até que os reféns voltem para casa. O Fórum de Familiares de Reféns e Pessoas Desaparecidas, a oposição e parte do setor econômico sindical convocaram uma greve de solidariedade aos reféns nesse domingo, o primeiro dia da semana em Israel. Mas a maioria dos estabelecimentos comerciais permaneceu aberta em Jerusalém e Tel Aviv. E estamos unidos em uma simples demanda dirigida ao governo israelense para nos apresentar um plano que inclua um acordo abrangente para encerrar a guerra em troca da libertação do último refém. Dos 251 reféns capturados no ataque de 7 de outubro,
49 permanecem presos em Gaza, dos quais 27 teriam morrido, segundo o exército israelense. Apesar da crescente pressão, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continua determinado a expandir a ofensiva na faixa de Gaza para aniquilar o Hamas e assumir o controle da segurança em todo o território. Aqueles que hoje pedem o fim da guerra sem a derrota do Hamas não estão apenas fortalecendo o Hamas e atrasando a libertação dos reféns, mas também garantindo que os horrores de 7 de outubro se repitam continuamente e que nossos filhos e filhas tenham que lutar repetidamente em uma guerra sem fim. Para avançar na libertação de nossos reféns e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel, precisamos concluir a tarefa e derrotar o Hamas. O chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, anunciou que o exército israelense vai concentrar as operações na faixa de Gaza, no norte do território palestino, para atacar decisivamente o movimento islamita. A Defesa Civil da faixa de Gaza relatou nesse domingo 18 mortos e dezenas de feridos em bombardeios e disparos israelenses no território palestino, devastado por mais de 22 meses de guerra. E uma fonte ligada ao Hamas garantiu nesta segunda-feira que o grupo islamista armado aceitou uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza, que prevê uma trégua e a libertação de reféns. O Hamas teria enviado resposta aos mediadores, garantindo que tanto o grupo quanto as facções aceitavam um novo cessar-fogo sem solicitar nenhuma alteração. De acordo com o funcionário palestino, a nova proposta entregue ao grupo prevê uma trégua inicial de 60 dias e a libertação de reféns em 2 etapas, como prévia de um acordo definitivo. Egito e Catar, países que, juntamente com os Estados Unidos, atuam como mediadores nas negociações entre Israel e Hamas, não haviam conseguido até agora garantir um cessar-fogo duradouro no conflito que dura 22 meses e provocou uma grave crise humanitária na faixa de Gaza. O exército israelense diz que dos 251 reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023, 49 ainda estão em Gaza, incluindo 27 corpos. 7 pessoas morreram no domingo, no Equador, quando agressores abriram fogo em uma casa de bilhar. Segundo a polícia, o massacre na cidade de Santo Domingo, a cerca de 160 quilômetros de Quito, é o terceiro do tipo neste mês. As investigações iniciais indicaram que o ataque foi um ato de retaliação contra um indivíduo conhecido como Rasta, líder de uma gangue local que estava dentro da casa e foi uma das vítimas. De acordo com as investigações iniciais, um Kia Sportage de cor clara chegou ao local, onde 3 indivíduos com armas grandes saíram e começaram a atirar nas pessoas dentro de uma casa de bilhar chamada Rinconcito. Após o ataque, os agressores fugiram em direção à rotatória do terminal de ônibus. As autoridades apreenderam armas no local do massacre, mas ainda não identificaram os autores. Localizado entre os 2 maiores exportadores de cocaína do mundo, Colômbia e Peru, o Equador tem sofrido crescentes surtos de violência, devido a confrontos entre gangues criminosas ligadas a cartéis mexicanos e colombianos. A Bolívia vai eleger o presidente em um segundo turno. O pleito será decidido entre Rodrigo Paz, senador do Partido Democrata Cristão, que se tornou a surpresa do dia da eleição ao conquistar 32% dos votos, e o ex-presidente de direita Jorge Tuto Quiroga, que obteve 27% dos votos. O favorito nas pesquisas, o milionário Samuel Doria Medina, terminou em terceiro lugar. As eleições confirmaram a punição para o movimento ao socialismo, que governou por 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luiz Arce, agora adversários políticos.
Vamos falar de Brasileirão. O Vasco goleou o Santos em jogo válido pela 20ª rodada da competição nacional. Todos os detalhes agora com ele, Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Vini, boa noite para você, bem-vindo, 6-0. Eu acredito que por essa nem torcedor mais otimista do Vasco esperava, né? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Uma vitória do Vasco sobre o Santos seria normal, mas não uma goleada como essa. Mas a gente vai falar dessa goleada logo mais, a gente vai deixar mais pra frente, porque é um assunto que chama bastante a atenção, essa vitória de fato do Vasco da Gama, jogando no Morumbi, jogo que o Santos comandava. Primeiro a gente vai falar do líder do campeonato, que venceu mais uma, de novo, do Internacional, desta vez jogando em Porto Alegre. E duas vezes ele, Pedro, que marcou após o cruzamento para a área, o Varela ajeitou de cabeça e com o pé do peito do Pedro fez o primeiro. O segundo, ele de novo com toda a calma, mandou no canto, fazendo 2-0 para o Flamengo. O terceiro veio com o Plata, que substituiu o Pedro e fez o terceiro gol do Flamengo. O gol de honra, vamos dizer assim, do Internacional, veio com o Borré. No primeiro momento, até o Bandeirinha marcou o impedimento, mas que foi confirmado pelo VAR que não estava à frente naquele lance. Quem venceu também foi o Palmeiras, com a vitória mais magrinha e assumiu a vice-liderança, pelo menos até ontem à noite. E a gente vai conferir aí o gol do Felipe Anderson, que foi um golaço também, partindo no contra-ataque, fez o jogo de corpo e fez o único gol da partida, marcando aí para o Palmeiras. Falamos então do líder e do vice-líder, a gente vai falar dessa goleada. Mais de 50 mil torcedores foram até o Morumbi e presenciaram esse jogo aí, que teve choro de Neymar, teve torcedor virando as costas para o time e uma goleada histórica, a maior do Vasco sobre o Santos. O primeiro gol foi marcado pelo Lucas Piton, de cabeça. O segundo veio com o Davi, nesse chutaço aí, pegou de primeira. O terceiro veio com o Felipe Coutinho, aproveitando a falha da defesa, o goleirão saiu mal. O terceiro do Vasco da Gama. O quarto foi marcado após a cobrança de pênalti e o Ryan marcou o quarto do Vasco da Gama. Nesse jogo que marcava o reencontro de Felipe Coutinho e Neymar, melhor para o Felipe Coutinho, que fez o segundo dele nesta cavadinha, e o Tietê ficou ali com uma certa inveja, disse que vou conseguir também fazer este gol, meter uma cavadinha, e marcou o sexto gol para o Vasco. Que vitória do time carioca, uma goleada histórica. E é claro, após um vexame desse, o treinador do Santos foi demitido, o Kleber Xavier, e até o momento não se sabe quem vai assumir. Ou vai ser o Sampaoli, ou vai ser o Tite, não está fácil de saber. O Ramon Dias foi procurado e já recusou. Quem venceu também foi o Grêmio. Uma fase que não está lá muito boa, conseguiu vencer fora de casa o Atlético Mineiro, jogando em Minas, de virada. O Atlético Mineiro saiu na frente com esse golaço aí do Scarpa, o toque do Hulk, todo mundo esperava aquela bomba do Hulk, tocou o passe ali para o Scarpa e meteu na gaveta para outro ângulo aí. E veio o empate do Grêmio com o Edenilson, marcou após a cobrança de escanteio, e a virada veio também após a cobrança de escanteio com o Balbuena, zagueiro Balbuena, fez a virada do Grêmio. E o terceiro gol já no finalzinho do segundo tempo, após a troca de passes, o Alexander marcou para o Grêmio. Esse jogo aí que teve também 4 expulsões, tá? Um excesso de expulsões, e expulsões que dá para se questionar, outras não, os jogadores chegaram ali com excesso de força também. Agora a gente vai falar dos jogos de sábado. Os resultados de sábado a gente confere aqui na tela. Os times que jogaram no sábado, então, o Bahia venceu em casa o Corinthians, o Vitória ficou no empate com o Juventude. Com esse empate, o Vitória entrou na zona de rebaixamento. O Sport deixou acontecer o empate com o São Paulo. O Sport chegou a abrir 2-0 e depois sofreu o empate jogando lá em Recife. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1 e o Ceará venceu o Bragantino. Detalhe, tá? Bragantino já tem 8 derrotas seguidas. São 9 jogos sem vencer e 8 derrotas seguidas.
Agora a gente vai mostrar a classificação. Neste momento o Cruzeiro está vencendo por 1-0 o Bragantino, o jogo começou às 8 horas da noite, então a gente vai ter aqui a tabela sem esse jogo do Cruzeiro. Então neste momento, como encerrou a tabela nesse momento, então seria o Flamengo na primeira colocação com 43 pontos, com a vitória do Cruzeiro ele vai para 40 pontos e passa o Palmeiras, mas como o jogo não encerrou ainda, a gente mantém nesse resultado. Então o Palmeiras com 39 pontos e o Bahia fecha o G4 com 33 pontos. A gente vira a tabela e vamos direto lá para o Z4, né? Com o Sport, mesmo com o empate, permanece lá como lanterninha com 10 pontos. O Fortaleza com 15 e também o Juventude, ambos com 15 pontos. E o Vitória, com a vitória do Vasco, né? Colocou o time baiano na zona de rebaixamento, mas os dois têm 19 pontos. E o Santos se mantém ali, quase entrando na zona de rebaixamento, que faz muitos times grandes nesse ano, aí com risco de rebaixamento, André, e esses jogos aí inesperados. Lembrando aí também com essa derrota, Neymar chorou, há de se questionar que isso é uma questão midiática ou não, mas o importante é que ele está na pré-lista do Ancelotti, que vai ser divulgada na semana que vem. Então, com essa derrota, como é que vai ficar esse psicológico também do Neymar? Como é que isso vai entrar para o grupo, com as falas dele também após o final do jogo ali, que foram pesadas? Como que isso vai ficar para o grupo? Ninguém sabe. A gente sabe. O que a gente vê e que a gente sabe é que a fase está muito ruim do Peixe, né, Andréa? É verdade, tanto que resultou aí na demissão do técnico, né? Muito obrigada, viu, Vini? Muito obrigado, André, a você e a todos que acompanham aqui o Pix News. Uma boa noite. Boa noite a você e até a próxima. E o Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, foi sede no último sábado da cerimônia de acendimento da Chama Crioula de 2025. O ato marcou oficialmente o início dos festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul. Um símbolo gaúcho que conecta passado e presente, inspirando gerações e promovendo as raízes que moldam a identidade do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a Chama Crioula, ato que marca oficialmente o início dos festejos Farroupilhas, foi acesa. A solenidade reuniu cerca de 1.500 cavaleiros, representantes das 30 regiões tradicionalistas, que partem em cavalgadas, distribuindo a centelha da chama para todos os CTGs do Rio Grande do Sul. Um dos trajetos mais longos até a 4ª região tradicionalista, na fronteira oeste, pode levar até 30 dias. No dia 14 de setembro, uma dessas centelhas vai acender o candeeiro do Palácio Piratini, dando início à Semana Farroupilha. Esses símbolos, né, um símbolo da chama crioula, que tem uma cerimônia de acendimento, a distribuição para cada uma das regiões tradicionalistas e delas para cada um dos CTGs e de todos aqueles que cultivam a nossa tradição, é um símbolo que nos conecta com o espírito gaúcho, com a alma do nosso Rio Grande, uma alma que se revela nos momentos mais desafiadores, mais difíceis, muito importante para mobilizar o nosso povo para enfrentar os seus desafios. Foi assim no ano passado, nas enchentes. Não tenho dúvida que fez diferença para o nosso Rio Grande ter esse espírito aguerrido, forte, bravo, que está muito relacionado a essa nossa capacidade de cultivar as nossas tradições e no presente ter esse sentimento, esse compromisso com o nosso Estado. Uma novidade na cerimônia deste ano é o investimento do governo estadual no acendimento da chama. Com o objetivo de ampliar a presença de tradicionalistas de todo o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Cultura implementou um modelo inédito de financiamento, com investimento de R$300 mil repassados à Fundação Cultural Gaúcha, beneficiando diretamente as regiões tradicionalistas envolvidas. Além disso, foram anunciados ainda R$17 milhões para investimentos por meio do programa Avançar Tchê. A chama crioula é um dos símbolos mais significativos da identidade gaúcha, sendo reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul. A primeira geração da chama ocorreu em 7 de setembro de 1947, quando um grupo de jovens tradicionalistas, liderados por Paixão Cortes, retirou uma centelha da Pira da Pátria em Porto Alegre, dando início a uma das tradições mais antigas e significativas no estado gaúcho.
E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.